Hoje, 21 de fevereiro, é o dia do Livro Vermelho, um movimento mundial que recorda a publicação do Manifesto Comunista pelos geniais e ainda muito jovens Karl Marx e Friedrich Engels, ambos ainda com menos de 30 anos de idade naquela época. Eu tenho aqui uma edição em espanhol do Manifesto Comunista, que eu comprei há alguns anos em uma livraria em Havana, Cuba. Mas essa edição é da norte-americana Pathfinder. E Pathfinder é também o nome de um famoso mural que existiu por muitos anos em Nova York. O Pathfinder mural foi concebido pelo artista Mike Alowitz em 1988 e feito com a colaboração de mais de 80 artistas de 20 países. Originalmente, o mural ficava ao lado do edifício do Partido Socialista dos Trabalhadores, que abrigava a editora Pathfinder, braço editorial do Tendência Pathfinder, uma organização de esquerda dos Estados Unidos. Esse mural consistia de uma impressora vermelha no centro, da qual saíam pôsteres de heróis revolucionários com multidões retratadas acima e abaixo. Ativistas e figuras políticas faziam parte do mural, como Martin Luther King, Malcolm X, Rosa Parks, Ho Chi Minh, Che Guevara, Fidel Castro, entre outros. E da impressora saíam palavras de Fidel. A verdade não deve ser apenas a verdade, ela também deve ser dita. Marx e Engels falam no Manifesto Comunista da vitória da classe trabalhadora na Inglaterra no início de 1847, depois da aprovação da lei da jornada de 10 horas, que limitou as horas de trabalho para mulheres e crianças. Nas décadas seguintes, o movimento internacional dos trabalhadores lutou pela jornada de 8 horas para toda a classe trabalhadora. E nesse mural em Nova York, o Pathfinder, havia um detalhe onde se lia 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer, 8 horas de descanso. E essa é, surpreendentemente, uma das trincheiras que até hoje faz parte da luta da classe trabalhadora em todo o mundo. Essa edição do manifesto que eu tenho comigo tem introdução do revolucionário Leon Trotsky, escrita em outubro de 1937, e ele comenta a atualidade do texto, ainda naquela época, perto de completar 100 anos de publicado. O Manifesto para Trotsky é dotado da maior genialidade da literatura mundial e era, em 1937, segundo ele, espantoso por sua atualidade. O Manifesto Comunista foi publicado originalmente em alemão em 21 de fevereiro de 1848, portanto, há 173 anos. Eu me uno agora a esse movimento mundial de leitura do Manifesto Comunista com o seguinte trecho. Os comunistas são acusados de querer abolir a pátria, a nacionalidade. Mas os trabalhadores não têm pátria. Não se lhes pode tomar uma coisa que não possuem. Porém, ao conquistar o poder político, ao se constituir em classe dirigente nacional, o proletariado precisa se constituir ele mesmo em nação. Assim, ele continua sendo nacional, embora de modo algum no sentido burguês. As diferenças e contradições entre os povos desaparecem cada vez mais com o desenvolvimento da burguesia, com a liberdade de comércio, com o mercado mundial, com a uniformização da produção industrial e das condições de vida que lhe são correspondentes. O domínio do proletariado fará com que tais contradições desapareçam ainda mais. A ação unificada do proletariado, pelo menos nos países civilizados, é uma das condições primordiais para a sua emancipação.
À medida que a exploração de um indivíduo por outro for abolida, também o será a exploração de uma nação por outra. Com o fim do antagonismo de classes no interior das nações, desaparece também a hostilidade entre as nações. As acusações levantadas contra os comunistas a partir de pontos de vista religiosos, filosóficos e ideológicos no geral não merecem considerações pormenorizadas. Será necessária inteligência tão profunda para entender que, com a mudança das condições de vida das pessoas, das suas relações sociais, da sua existência social, também se modificam suas representações, concepções e conceitos, em suma, também sua consciência? O que demonstra a história das ideias, senão que a produção intelectual se transforma com a produção material? As ideias dominantes de uma época sempre foram as ideias da classe dominante. Fala-se de ideias que revolucionam uma sociedade, com isso expressa-se apenas o fato de que no interior da velha sociedade se formam os elementos de uma nova e que a abolição das velhas ideias acompanha a supressão das velhas condições de vida. Que viva o Manifesto Comunista!